O Centro Cultural Trampolim da Vitória, criado em 2019, está localizado no espaço do antigo e primeiro aeroporto do Rio Grande do Norte, na cidade de Parnamirim. Nele é apresentada uma boa parte da história gloriosa do Brasil, como a participação das cidades de Natal e Parnamirim durante a Segunda Guerra Mundial, especialmente comentada sobre registros documentais de acervos de elementos que comprovam a veracidade dos fatos ocorridos e vivenciados naquele período. Em 1942, após os ataques a navios mercantes brasileiros por submarinos alemães, o Brasil declarou guerra às potências do eixo da Segunda Guerra Mundial, Alemanha, Japão e Itália. O país se uniu aos países aliados dos Estados Unidos da América. O governo brasileiro designa Natal para abrigar a base aérea de Parnamirim, estabelecendo-a como um ponto de parada essencial para aviões dos aliados que viajavam dos Estados Unidos para a Europa, a Ásia e a África. A base permitiu o reabastecimento e a manutenção de aeronaves, tornando-se um dos maiores centros de operações aéreas do mundo fora do território americano durante a Segunda Guerra Mundial. O número exato dos milhares de soldados que estiveram em Parnamirim pode ter variado ao longo do tempo, dependendo das necessidades operacionais e dos movimentos de tropas. Estima-se que, no auge da guerra, a base de Parnamirim recebia entre 200 a 300 aviões por dia. A presença militar norte-americana em Natal e em Parnamirim transformou significativamente a infraestrutura local, onde, em tempo recorde, eles realizaram a construção de estradas, hospitais, redes de abastecimento de água e energia elétrica. A tecnologia trazida pelos norte-americanos também se expandiu para grande parte do Brasil. Muitos moradores locais do Rio Grande do Norte começaram a trabalhar diretamente para as Forças Armadas ou indiretamente em serviços relacionados à presença militar, como em comércio, atividades turísticas e em entretenimento, movimentando a empregabilidade e economia local. A convivência com os norte-americanos, dentre várias influências, também gerou um intercâmbio cultural. A língua inglesa começou a se espalhar, misturando-se os dialetos, novos hábitos e produtos foram introduzidos na cidade, como a Coca-Cola, chicletes, milkshakes, sanduíches e muitas músicas estrangeiras. No Centro Cultural Trampolim da Vitória, constam ainda os fatos e registros que garantem uma participação gloriosa dos brasileiros, apontados como soldados valentes, que os alemães se sentiam ameaçados por estes em razão de sua tamanha garra e bravura. Os brasileiros conquistaram vitórias importantes na Segunda Guerra Mundial, mas a história não nega que foi a cidade de Parnamirim a principal base aérea mundial de apoio aos aliados, o que contou com a vitória dos Estados Unidos, tornando-se relevante para o fim da guerra. Essa participação de Natal e Parnamirim na Segunda Guerra Mundial é um capítulo significativo, tanto na história militar do Brasil, quanto na transformação social e econômica dessas cidades. Pela importância de Parnamirim Field para o sucesso da vitória dos Estados Unidos e aliados na Segunda Guerra Mundial, é conhecida a ela o título Trampolim da Vitória. O CCTV é um espaço cultural de grande importância para a história brasileira, no que diz respeito a elevar a cultura, o turismo e a identidade do nosso povo, especialmente os natalenses e parnamirinenses, apresentando as influências e experiências reais vivenciadas antes, durante e pós o período da Segunda Guerra Mundial. Deixa assim registros em Parnamirim para o restante do Brasil e do mundo, marcas e impressões que impactam a nossa vivência sociocultural até os tempos de hoje. Como foi essa sua chegada aqui em Parnamirim? E como o senhor vivenciou esse pós-guerra? O seu olhar. Papai chegou aqui em 1942. Foi justamente quando iniciou-se a construção da base.
Aí nós morávamos onde é a Vila dos Sargentos. A Vila dos Sargentos, ela foi feita em 1945, após guerra, porque o Brasil desapropriou para residência de oficiais, suboficiais e sargentos da aeronáutica. Quando foi em 1947, a base, fundaram aqui após a guerra, a base criou a escola de base, em 1947-48. Eu estudei lá, desde 53. O que lhe marcou mais nesse momento? Justamente na época da guerra. Então, as pessoas vinham de fora trabalhar, inclusive eu tenho foto quando iniciou-se, o pessoal gravando as valas, construindo os prédios. Quando houve a mudança do nome de Parnamirim, eu era presidente da Câmara. E quando eu vi no jornal, estava uma lei, decreto do governador, querendo mudar o nome na época do governo, regime militar, né? Então, quando eu cheguei lá, o brigadeiro Breves, ele perguntou quem é o presidente da Câmara. Eu disse, sou Excelência. Aí ele disse, quer que você... Aí ele fez assim, aí veio um oficial, papel madeira e um pronunciamento que eu fiz à Câmara, né? Contra essa mudança do nome. Aí ele disse, o que você tem contra o brigadeiro Eduardo Gomes? Eu disse, Excelência, o brigadeiro Eduardo Gomes foi muito importante na Segunda Guerra Mundial. Eu era criança, mas lembro muito bem que ele vinha eu sabia que ele vinha de avião, NA, e fiscalizar aqui a base. E Parnamirim deve muito a ele, a pessoa que... Agora, eu sou contra a mudar o nome da cidade. Brigadeiro, Parnamirim, ela tornou-se conhecida mundialmente. Foi um ponto estratégico que, praticamente, com a introdução das forças da aeronáutica, do exército também, o eixo foi desmantelado, quer dizer, ele dissolveu a Alemanha, né? Isso que o senhor vivenciou. E o que mais que esse legado do pós-guerra trouxe para a fundação da nossa cidade, em aspectos culturais? Veja só, quando construiu essa base, aquelas pessoas de todos os municípios do estado vinham trabalhar na base. E os militares de fora vinham também aqui. Aí Parnamirim começou a ter a sua ascensão. Porque se não fosse a guerra, Parnamirim não era o que é hoje. A primeira coisa para Parnamirim não era. Era talvez um baile de Natal. Terminou a guerra, foram embora os americanos e a base ficou com os militares brasileiros. Vivi a história de Parnamirim. A base depositava o lixo, o lixo era rico, era café, biscoito, creme crack, e era tudo, entendeu? Queijo do reino, e tinha os pessoal que ia apanhar esse. Aí tem até uma mulher, conheci ela também, chamava Rainha do Lixo, porque ela já sabia os pontos que a base ia, a base, os americanos iam botar o lixo. A gente tem que trazer essa história, porque ela tem que contar, tem que ser Contar e recontar. Isso, contar e recontar. Diz que eram 50, 60, 100 aviões aqui, perguntava aqui, ia para a Europa, para abastecer. E o primeiro voo também com a Air France chegou aqui. Tudo começou, a Letequer, em 1927, comprou não. Manuel Machado inteligentemente doou uma parte da terra para fazer o aeródromo. Olha, Parnamirim, a Cominal era Macaíba para lá. A saídaria era para lá. A Rainha do Pastel, tudo para lá, para Macaíba. Aí eu botei um marco ali na ET e tirei linha reta até o engenho de Pacatuba. Eu topógrafo e o pessoal da cultura vida explicava. Em 1974, no dia 27 de julho de 1974, deu 22 de julho de 74, deu marca minha foto, entendeu? Aí, mas ninguém sabe quem foi. Não, foi só sai o que quer que sai. Brigadeiro Eduardo Gomes, prefeito, sai. É assim, você tem que, como eu não tenho a pena,
os que participaram realmente. E tem outras né? coisas que é... Itália, 24 de fevereiro de 1945. Querida noivinha, saudações. Você não pode imaginar com que alegria eu recebi a sua tão esperada carta. As notícias de sua carta foram quase tudo que eu poderia desejar. Fiquei muito contente em saber que mamãe esteve em sua casa e que Dona Ana me considera como um genro. Quanto ao seu estimado papai, você não deve ter receio algum, pois se já somos noivos. Meu amor, você disse para que eu tivesse cuidado com as italianinhas. Você sabe, meu amor, só você eu amo e jamais amarei outra. A saudade me tem torturado constantemente, mas sofro resignado, pois tenho uma noivinha que tanto amo. Visitei diversas cidades, mas não achei nada bonito, a não ser as igrejas que para mim são muito bonitas e algumas histórias. Você me perdoe se não cito os nomes das cidades e igrejas, porque não é permitido. Não me tem faltado nada. O frio parece que pouco a pouco vai se indo. Não recebi nenhuma carta a não ser a do dia 25 de janeiro de 45, que recebi no dia 22 de fevereiro de 45. Tirei fotografia e espero enviar-te uma assim que me for possível. Também comprei uma aliança de noivado. Sem mais, queira retribuir muitos abraços e beijos a Ana Maria e a todos de casa. A você, minha querida noivinha, muitos e muitos abraços e beijos, deste que tanto a adora.